Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Abra os seus braços e cante novamente. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Agora a gente queria chamar aqui na frente o nosso palestrante de hoje, que é o Christian. E vamos rezar de novo uma Ave Maria por ele e com todas as palavras que ele vai dizer aqui hoje, para que ela entre pelos nossos ouvidos e vá direto para o nosso coração, para que seja tudo o que Deus quer nos falar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ainda cantando esse refrão pedindo o Espírito Santo, vamos pedir para que Ele venha e toque no nosso ser, para que Ele venha e toque no nosso coração, para que Ele venha e toque na nossa vida, na nossa vocação, na nossa missão, na nossa caminhada, nos nossos sonhos, em tudo que somos e temos. Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, meu coração está aberto para Ti. Espírito Santo, eu vim aqui porque eu quero me encontrar contigo. Eu vim aqui hoje, Espírito Santo, porque quero ouvir Tua palavra. Eu vim aqui hoje, Espírito Santo, porque quero ouvir a Tua voz falando no meu coração. Eu quero, Espírito Santo, Te ouvir hoje. Eu quero o Teu toque suave na minha vida hoje, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo, o Teu poder na minha vida me impulsionando a ir cada vez mais longe no anúncio do Evangelho. Eu quero crescer em intimidade contigo e eu estou aqui, Espírito Santo, sedento de Ti, sedento de Tua presença na minha vida. Vem, Espírito Santo, hoje. Fala para Ele o quanto você tem vontade dEle. Meu Espírito Santo, eu tenho vontade de Ti. Eu Te quero, Espírito Santo. Eu estou aqui porque eu quero a Ti, Espírito. Eu estou aqui de coração aberto. Minha vida é toda Tua. Eu sou todo Teu. Fala para Ele, eu sou todo Teu, eu sou toda Tua, Espírito Santo. Me encoraja a ter um encontro verdadeiro contigo. Meus irmãos, às vezes nós nos limitamos a um encontro superficial com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não quer superficialidade. O Espírito Santo quer intimidade. O Espírito Santo quer profundidade. Quando Pedro estava tentando pescar e não conseguia, cansado a noite inteira, nosso Senhor falou: vai para águas mais profundas, joga de novo a tua rede. O Espírito Santo não quer de nós pequenos momentos. Ele quer a vida toda. Só que a vida toda é construída de momentos. É da intensidade de cada momento com Ele que nós podemos construir uma vida de santidade. Eu não sei como foi o teu dia hoje, como está sendo a tua semana, mas Deus reservou esse momento para que você tenha um encontro intenso com Ele, de verdadeira intimidade, de escuta da palavra de Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero provar do Teu vinho novo. Eu quero, Senhor, Te entender melhor, conhecer as Tuas graças, os Teus dons, os Teus carismas, compreender o Teu chamado para a minha vida, Senhor. Por isso eu vim aqui, porque eu quero Te ouvir, deixar tudo para trás e Te ouvir, Senhor. Canta esse refrão pedindo, mas canta com coração.
posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, Eu quero, Espírito Santo, a tua presença. Eu te quero, Senhor. Espírito Santo, com teu poder, toda meu ser fluir. Amém, meus irmãos. Amém. Pode sentar. Eu me chamo Christian, tenho 25 anos, sou seminarista aqui na Arquidiocese de Maceió. Atendi esse convite pela primeira vez, né? Nunca tinha vindo aqui. Embora já conheça algumas pessoas. Me deixaram um tema livre, então eu escolhi falar sobre a santidade. É um tema muito que eu gosto muito de falar sobre ele. E vou falar hoje sobre a santidade, certo? Para quem não me conhece, né? Eu sou natural aqui da paróquia Nosso Bonfim do Poço. Por muito tempo caminhei com uma comunidade de Herdeiros da Graça. Acredito que vocês conheçam, porque eu acho que já veio gente de Herdeiros da Graça aqui. E em 2019 entrei no seminário, estou estudando hoje teologia, falta apenas 3 anos para terminar o seminário e esperar com fé em Deus a minha ordenação. Então, para falar sobre a santidade. Santidade hoje é um tema na igreja muito recorrente, muito buscado e muito debatido. Não sei se vocês percebem, mas recentemente, ultimamente, se fala muito de santidade. Cresceu um movimento de busca de conhecer mais sobre santidade depois que o padre Paulo Ricardo ele lançou um curso de Engenharia da Santidade. Quem conhece o padre Paulo Ricardo sabe que os cursos dele alcançam muitas pessoas no Brasil e até fora do Brasil. Depois que ele lançou esse curso, cresceu uma onda de pessoas buscando entender como funciona a santidade, como é a santidade, querendo buscar a santidade. Então, eu quero trazer para vocês uma pregação, não é bem uma formação, mas é uma pregação que meu objetivo hoje é alcançar o coração de vocês e fazer vocês desejarem ser santos. O que eu, como futuro padre, né, faço pastoral lá no Evangelho, acompanho muitas pessoas, percebo na igreja hoje, é que embora que as pessoas queiram entender o que é santidade, viver uma vida de santidade, as pessoas, por não conhecerem bem, acabam vivendo uma certa superficialidade. Essa superficialidade ela é perigosa, porque a santidade ela requer uma decisão radical. Não existe na igreja nenhum caminho de seriedade com Deus que não seja um caminho radical. E essa busca pela santidade ela precisa de radicalidade. Radicalidade significa ter raiz. Radical é aquele que tem as suas raízes muito bem aprofundadas, sabe onde coloca as suas raízes, como diz a palavra de Deus. Eu sei em quem eu pus minha esperança. Então essa radicalidade é fruto de uma escolha, que é fruto de um conhecimento íntimo com Deus, que nasce da oração. A respeito da santidade, na história da igreja, até 60 anos atrás se tinha uma visão sobre santidade. De 60 anos atrás para cá, a visão da igreja sobre a santidade mudou. Antigamente, a igreja tinha uma mentalidade de que só podia ser santo uma pessoa que deixasse tudo para trás e vivesse somente para Deus. Quem são essas pessoas? As freiras, os freis, os padres. Então, a gente percebe, santos leigos
só existiram de pouco tempo para cá, exceto os mártires. Os mártires, na história da igreja, existe aí a idade de rodo, né? Existe um monte de mártires, e muitos deles foram leigos, mas santos que viveram a sua vida e pelos méritos de seus esforços, da graça de Deus, de tudo que fizeram, que conseguiram alcançar a canonização, a santidade, até 60 anos atrás somente aqueles que, de fato, deixavam tudo para trás. Então a igreja mudou a sua mentalidade sobre santidade no Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, a igreja, através de um documento chamado Lumen Gentium, a igreja percebeu que todos nós, temos uma vocação por excelência, que é uma vocação universal à santidade. Ou seja, todas as pessoas têm, além de uma vocação, seja vocação matrimonial, seja vocação para casar, para ser padre, qualquer vocação, temos todos em comum uma vocação para ser santos. Isto é, Deus chama a todos para sermos santos. Essa compreensão faz nos entender que quando Deus nos cria, a partir daquele momento que Deus nos cria, Ele já deseja que nós sejamos santos e nos chama a sermos santos. Vocês conhecem a passagem lá de Jeremias, capítulo 1, quando fala: antes que tu fosses formado no seio de tua mãe, eu já te conhecia e já te designei para ser profeta das nações. Ou seja, antes de Jeremias ser formado, nosso Senhor já tinha um plano para ele ser profeta. Antes de todos nós sermos formados, nosso Senhor já tinha um sonho para nós. Quando a gente diz sim a uma vocação, ao chamado de Deus, a gente está dizendo sim a um desejo de Deus desde toda a eternidade. É por isso que a igreja tem a firme concepção de que nenhuma vida é por acaso. Todas as vidas, todas as pessoas, por mais que na tragédia da vida sejam formadas às vezes por atrocidades, nós não temos o direito de tirar nenhuma vida, porque Deus sonha desde toda a eternidade com cada pessoa em particular, e tem um plano, um sonho para cada pessoa. São Padre Pio uma vez estava confessando uma mulher, e a mulher contou todos os seus pecados, mas não contou um. E nosso Senhor iluminou a mente de São Padre Pio e ele acusou o pecado que aquela mulher escondeu, que havia sido um pecado de aborto. Ela, por vergonha, não quis contar na confissão. Mas Padre Pio disse para ela: sabe aquela criança que você abortou? E aí a mulher começou a chorar. Como é que você sabe disso? Pois é, essa criança seria Papa. Deus tem uma vocação antes de todo mundo nascer. Além disso, também tem outro exemplo da vida de um santo, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo ele tinha vários grupos com o qual ajudava nos seus trabalhos de caridade. São Vicente de Paulo uma vez recebeu uma criança que havia sido abandonada, e as pessoas sabiam quem tinha sido a mãe que abandonou aquela criança, que aquela criança havia sido fruto de um incesto. E aí ele queria que alguém adotasse aquela criança. E aí uma das pessoas que ajudavam ele falou: essa criança precisa ser descartada, assassinada, porque ela é fruto do pecado, fruto de um incesto. E São Vicente de Paulo disse: quando uma pessoa precisa morrer para pagar pelo pecado de alguém, nosso Senhor Jesus Cristo desce e morre em nosso lugar. Todas as vidas são preciosas, a nossa vida é preciosa. E justamente por quê? Porque Deus, antes de nos criar, tinha um amor por nós, tem um amor por nós, tem um plano para nós, um sonho, um desejo. A nossa vida é fruto do desejo do coração de Deus. Mas a nossa vida ela precisa caminhar conforme o sonho de Deus para que ela seja realizada. Não adianta que Deus nos crie com um sonho, com um plano, com um desejo, e a gente faça da nossa vida os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, e rejeite o sonho de Deus. Se a nossa vida é fruto do sonho de Deus, eu não tenho, até tenho direito, mas eu não tenho uma liberdade, uma felicidade, uma realização em renegar esse desejo de Deus para a minha vida.
Quando Deus fala ao coração do homem, quando Deus chama uma pessoa, quando Deus quer falar para que o outro ouça, Deus ele não só diz palavras ao vento, Deus não fala por acaso. Deus, quando Ele fala ao nosso coração, Ele nos diz aquilo que realmente nos torna verdadeiramente felizes e realizados. A palavra de Deus ela é capaz de nos fazer plenamente realizados nesta vida, porque ela é o sentido da nossa vida. Se foi Deus quem nos criou, somente Ele sabe o que pode nos fazer felizes. Mas a gente se perde buscando muitas e muitas felicidades, ou falsas felicidades. Pobre iludido, triste ilusão, querer ser feliz com as próprias forças, querer encontrar nas nossas decisões minúsculas, nas nossas trivialidades, nas nossas futilidades, o sentido de nossa vida. Que vida miserável! A vida plena, queridos irmãos, ela é a vida encontrada em Deus. Ontem nós celebramos São Tomé, não foi? Quando Jesus Cristo abre o coração e fala, toca o meu coração. São Tomé ali incrédulo, foi lá, tocou no coração de Deus e falou, meu Senhor e meu Deus. Ali ele encontrou a realização de sua vida, no coração aberto de Jesus. Mas Jesus disse, você acreditou porque viu, porque tocou. Felizes os que não viram nem tocar. Meus irmãos, felizes os que ouviram a palavra de Deus, suscitaram no coração e disseram sim. Esses sim encontram a verdadeira felicidade. Esses sim não têm medo de nada. Esses sim podem dizer que as suas vidas são verdadeiramente felizes. Mas aí vai o pobre miserável nesta vida querendo encontrar um caminho feliz e busca em tantos lugares, tantos e tantos lugares. Me faz lembrar também da passagem que Jesus multiplica o vinho. Havia uma festa gigantesca, muito vinho, mas o vinho acabou. Jesus multiplicou o vinho e todo mundo, nossa, o vinho melhor ficou por último. Tem uma frase de um santo que diz, os homens podem fazer as festas, mas só Deus pode dar a felicidade. Nós podemos tentar buscar felicidade, realização, plenitude nesta vida em vários lugares, mas somente em Deus, porque somente Ele sabe o que pode nos fazer felizes. Só Deus tem o vinho verdadeiro, o vinho bom, que dá o sabor à nossa vida, que dá a verdadeira alegria. O vinho que não embriaga e que não vicia, mas é o vinho que traz a sua doçura, traz a sua verdadeira alegria. Queridos irmãos, eu nunca vi na história da igreja, estudando tantos santos, eu nunca vi um santo infeliz. Eu nunca vi um mártir arrependido. Eu nunca vi nada na história da igreja de uma pessoa que deu a sua vida por Deus e tenha tido uma vida infeliz ou miserável. Na história da igreja vemos santos que passaram por grandes sofrimentos, mas sofrimentos tantos que nunca tiveram a capacidade de tirar a felicidade e um sorriso no rosto de quem se encontrou verdadeiramente com Deus. O encontro verdadeiro com Deus ele é capaz de nos fazer felizes, mesmo em meio aos sofrimentos. Mas essa vida que é fruto de um encontro verdadeiro pessoal com Deus. Porque Deus é pessoa. Deus é pessoa e nós somos pessoa. Também tem um santo que diz, eu acho que é São João Paulo II, o Papa São João Paulo II, pessoa procura pessoa. Isto é, nós procuramos a Deus, porque Deus é pessoa. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente vai tentar encontrar felicidade em tantas outras pessoas por aí, de várias formas diferentes. Ou vai tentar querer usar das pessoas para satisfazer nossos prazeres, nossos desejos. Ou vai querer usar das pessoas para ver o que as pessoas podem nos trazer de bom. E nessa falsa ilusão, a gente vai destruindo a nossa vida e a vida do outro. A gente destrói a nossa vida porque a nossa vida foi feita para Deus, foi feita para algo maior. Fomos feitos para a grandeza. E nós vamos nos perdendo nessas misérias. Nós não fomos feitos para a miséria. Nós não fomos feitos para a lama. Nós não fomos feitos para essa vida triste e repugnante.
de usar dessa vida simplesmente pelo prazer, pelas pequenas coisas relativamente boas que essa vida nos oferece. A nossa vida foi feita para a grandeza, para o amor verdadeiro, para a felicidade plena. Não sei se vocês conhecem o venerável Fulton Sheen. Fulton Sheen, ele tem uma frase belíssima que ele diz: só se pode provar o amor nesta vida por meio do sacrifício. Só se pode provar o amor nesta vida por meio do sacrifício. Porque nesta vida hoje se fala de muito de amor. Muito de amor. Que o amor seja eterno enquanto dure. Olha que tristeza. Toda forma de amor. Olha que tristeza. Não existe toda forma de amor. O amor não pode ser eterno enquanto dure. O amor, ele tem um sentido único, especial. Deus é amor. Qualquer amor que seja fora do amor de Deus é um amor ilusório. Qualquer amor que seja fora do sonho do plano de Deus não é amor verdadeiro, é paixão. Você sabe o que significa paixão? A paixão deriva do grego da palavra pathos. Pathos significa doença. Por exemplo, patologia é uma doença. Quando a gente está apaixonado, a gente está sofrendo. Por isso que a gente fala paixão de Cristo. Isso é o sofrimento de Cristo. Quando um casal está apaixonado, o casal está doente. Qual é a doença da paixão do casal apaixonado? É querer viver aquele relacionamento pelos sentimentos aflorados e não pela razão. Porque a paixão do casal apaixonado cega a nossa razão. E a gente vive um relacionamento ali somente à base de sentimento e de emoção. À medida que o relacionamento vai passando, você vai conhecendo os defeitos, aquelas emoções elas já não vão ter mais novidade e você vai perdendo a paixão. E se você continuar fiel, mesmo conhecendo os defeitos da outra pessoa, é porque você está aprendendo a amar. O amor verdadeiro acontece quando você é capaz de dar a vida. Mesmo uma pessoa miserável que te faz raiva, que você dá vontade de dar uns cascudos, mas quando você é capaz de morrer por quem não merece, aí sim você ama verdadeiramente. Diz Jesus, ora, amar somente quem nos faz bem, que novidade vocês estarão fazendo? Os fariseus não fazem isso. Em verdade que eu digo, amai os vossos inimigos e rezai por quem vos persegue. Esse sim é o verdadeiro amor. Quando Jesus morre na cruz, ele morre pelos pecadores. Os justos não precisam da misericórdia de Deus, quem precisa são os pecadores, são os miseráveis. Eis o amor verdadeiro. O amor precisa do sacrifício. Então, essa dimensão que nos constrange, esse é um chamado de Deus para a nossa vida, o chamado mais profundo. É um chamado que nos tira do nosso comodismo. É um chamado que vai além das nossas vocações particulares, se é casar, se é ser médico, se é ser advogado, se é ser padre. Essa dimensão da santidade, ela é o sentido da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa entender que o seu chamado é ser santo, independente da vida que você leva. Ora, se você depende da sua profissão, você precisa encontrar uma forma de ser santo dentro da sua profissão, da sua vida, independente de qual estado de vida você queira viver. Independente dos seus sonhos para essa vida terrena, existe um sonho maior de Deus para a vida eterna. E esse sonho, ele precisa ser capaz de começar a crescer aqui. Nós precisamos abrir a nossa vida para a vida eterna aqui. Por isso que o catecismo diz que o sacramento da Eucaristia é anteposar a vida celeste. Quando a gente comunga, a gente já está vivendo as graças da vida celeste. Isso é uma forma de antepozar a vida maior que Deus nos chama, a vida da grandeza. Amém? Amém. Como é que começa a vida de
quando a gente tem a capacidade de perceber que Deus, essa pessoa que nos chama, Ele quer se relacionar conosco. A nossa vida aqui é feita de relacionamentos. Diz Aristóteles, um filósofo da Grécia Antiga, que o homem, por essência, é um ser social. Nós somos feitos para nos socializar, para ter relação com as pessoas. Ninguém é feito para viver sozinho, precisamos do outro. Essa relação com o outro faz com que eu me enxergue. Porque se não tiver ninguém à minha volta, eu não consigo olhar para mim mesmo. Quando eu olho para o outro, eu percebo que eu sou outro com ele. Nós somos feitos para o outro. Então, a santidade ela começa na dimensão da relação. O que diz a palavra de Deus da vida eterna? Lá em João, capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna consiste nisto, que conheçam a Ti, Deus único e verdadeiro. Eu confesso que quando eu li a primeira vez essa passagem, eu achei um pouco confuso. Porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Que conhecimento é esse? Para quem gosta de filosofia, o conhecimento na filosofia, ele é muito ligado à palavra logos, que é um conhecimento intelectual, é um conhecimento racional, é aquele conhecimento científico, aquele conhecimento que você fica meditando, refletindo para conhecer profundamente as coisas. Mas quando eu fui estudar a Bíblia no grego, para conhecer essa passagem melhor, não fala do conhecer a Deus no conhecimento logos, mas fala do conhecer a Deus no conhecimento chamado ginoskó, do latim gnosis, que para a gente vai ser o conhecimento experimental, isto é, um conhecimento profundo devido a uma relação, a uma intimidade. Então, no que consiste a vida eterna? Em conhecer a Deus de maneira íntima e profunda. Conhecer a Deus com intimidade. Aí, pesquisando mais sobre esse termo, ginoskó, muitos santos já falavam sobre isso. E eles falavam: o conhecimento, a vida eterna consiste em conhecer a Deus face a face, em olhar nos olhos dele, em tocar seu coração, em abraçá-lo. É o mesmo conhecimento de uma criança que vai conhecendo seus pais à medida da vida e vai assumindo ali os mesmos costumes, a mesma forma de falar, a mesma forma, os mesmos gostos, às vezes as mesmas características nas roupas, no jeito de ser, no corte de cabelo. Uma criança que cresce em convivência com seus familiares, meio que se torna parecido aos seus familiares. Vocês já tiveram essa impressão de uma família que é muito unida, como eles gostam das mesmas coisas, partilham das mesmas coisas. Esse conhecimento de intimidade com Deus é justamente isso, é aprender de Deus como ser santo. É nesse relacionamento com Ele, falar como Ele. Vocês já tiveram aquela percepção de quando você está convivendo muito com uma pessoa, daqui a pouco você está falando as mesmas gírias, daqui a pouco você está rindo das mesmas coisas. Essa é a intimidade com Deus. É estar tanto com Deus, tanto em convivência, que a gente vai assumindo as mesmas características, de forma que a gente vai aprendendo a amar como Deus ama, a odiar o que Deus odeia, a ser como Deus é. Por isso que Jesus fala: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, porque Ele quer que sejamos um filho que esteja convivendo com o Pai e vai assumindo nesta vida aqui a perfeição de Deus Pai. Ele quer que sejamos perfeitos, mas Ele se coloca como referência da perfeição que espera de nós. Ele é a referência dessa perfeição, mas só podemos aprender a sermos santos através dessa dimensão da relação. Existe também dois meios que Santa Teresinha do Menino Jesus fala, nos traz, para quem quer ser santo. E são duas palavras muito importantes. Na teologia mesmo, eu estou agora no primeiro ano de teologia, como essas duas palavras são importantes para entender o que é de fato a santidade.
Vocês já ouviram falar das virtudes? As virtudes são formas, hábitos, né? Uma certa disciplina na nossa vida, em que na nossa vida prática a gente vai agindo virtuosamente da forma que Deus espera de nós. Porém, essas virtudes, elas podem nascer na nossa vida sem o auxílio de Deus. Nós podemos ser pessoas virtuosas sem precisar de Deus. Como? Por exemplo, a virtude da paciência. Pensa numa pessoa que faz muita raiva. Pensou? Deu vontade de dar um tapa na cara dessa pessoa alguma vez na vida? Deu vontade de puxar os cabelos? Deu vontade de xingar? Quando essa pessoa começa a fazer raiva, você pode se forçar a ser paciente. Por qual motivo? Simplesmente para ser uma pessoa melhor, para ser mais paciente com as pessoas, embora as pessoas te façam raiva. Isso é a virtude, você está começando a crescer na virtude da paciência. E assim são muitas e muitas e muitas virtudes. Uma outra virtude é a disciplina. Todos os dias acordar às 5h30 da manhã para ir fazer uma caminhada, para cuidar da saúde. Qual o motivo? Cuidar da saúde. É uma virtude da disciplina. Se você consegue ser constante e não falhar nenhum dia, você cresce em outra virtude, a virtude da constância. E assim vai. São muitas as virtudes, muitas. Só que essas virtudes que vai nos tornando pessoas mais perfeitas, elas ganham uma outra dimensão se elas forem assumidas na dimensão de duas palavrinhas. Você está no caderninho, anota. Intenção e intensidade. Intenção e intensidade. Fala comigo. Intenção e intensidade. Essas duas palavras são muito, mas muito importantes. Se você quer ser santo, você colocar essas duas palavras, você vai crescer em santidade, porque a santidade depende dessas duas palavras. Por que intenção? Lembra que eu disse, se você quer ser paciente somente para ser uma pessoa melhor, qual a sua intenção? Ser uma pessoa melhor. Mas se você quer ser paciente para ser mais agradável a Deus, a dimensão da sua virtude perde o caráter natural e humano e se torna uma virtude sobrenatural. Ou seja, a sua virtude da paciência começa a ter mérito diante de Deus. E Deus, quando vê a sua virtude da paciência, começa a derramar graças em você que lhe permite ser mais perfeito, mais santo naquilo. Quando você coloca na intenção de ser agradável a Deus, toda a sua vida ela começa a ser mais bonita para Deus. E é isso que está a sua santidade. Ora, a Virgem Maria, ela tem uma virtude que atraiu tanto a Deus e foi tão agradável, tão bonita para Deus, que Deus quis ser filho dela. Você sabe qual foi essa virtude? A virtude da humildade. Isso que ela fala. O Senhor olhou para a humildade de sua serva e por isso fez em mim grandes coisas. Do avante, a partir de agora, todas as gerações proclamarão que eu sou bem-aventurado. O Senhor olhou para a humildade de Maria e quis ser filho dela, quis derramar graças, quis torná-la cheia de graça. Ou seja, aquela humildade que ela tinha, ela ofertou com essa intenção de ser mais agradável a Deus. E de tal forma intensa que Deus derramou graças incontáveis sobre ela. Então, a intenção de ser mais agradável a Deus e essa intensidade. Essa palavra intensidade, Santa Teresinha falou muito bem sobre ela. Vocês não conhecem, leiam a história de uma alma, vale muito a pena, certo? Quem quer ser santo tem que conhecer a vida dos santos para se inspirar. Tem que ler a vida dos santos. A vida dos santos são livros. Vocês têm que conhecer. Aí Santa Teresinha fala assim: eu quero muito ser santa, mas eu olho tanto para a vida dos santos. Eles fizeram tantas coisas grandiosas e eu tão frágil, tão pequenininha, doente, aqui nesse ponto, o que eu posso fazer? Eu não tenho a capacidade de fazer as coisas grandiosas que os santos fizeram. Como é que eu vou ser santo? E aí ela rezando, ela diz comigo: o que me faz ser santa é o amor. Quanto
quanto mais amor eu tenho, mais eu me conformo com a pessoa de Deus, porque Deus é amor. Ou seja, ela passou a colocar muito amor nas pequenas coisas, e nisso ela cresceu em santidade. Santa Teresinha, vocês terem noção, ela fazia questão de varrer as escadas do convento de baixo para cima, degrau por degrau. Ela dizia que se ela ia limpar uma mesinha, ela limpava com tanto amor aquela mesinha. E foram essas pequenas coisas, com muito amor, com essa intensidade, que tornou ela o que ela é hoje, doutora da igreja. Imagina, você ser santo limpando mesinhas. Você ser santo fazendo as coisas que você já faz no seu cotidiano. Você ser santo no seu ônibus, que você vai para o trabalho. Você ser santo na frente do computador que você trabalha, ou na frente dos seus livros que você estuda. Você ser santo aturando os professores da faculdade. Você ser santo aturando os clientes chatos que você recebe todo dia. A intensidade do amor que você coloca em tudo que você faz, é isso que vai tornar a sua vida santa. Se você ofertar tudo isso a Deus. Então o santo, ele primeiro oferta tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele faz a Deus. E quando ele oferta, ele quer fazer tudo aquilo com tanto amor, que Deus olha para ele e vê ali uma luz a brilhar. Uma luz que o atrai e faz com que ele queira se unir àquela pessoa que busca a santidade. O mistério da santidade é um mistério de união. União essa que Adão e Eva rompeu com o pecado, mas que nós podemos buscar de volta, e que é a nossa missão, e é o desejo de Deus para nós, união. Por isso que Deus quis se dar em comunhão, para que a gente possa se unir a Ele. Essa união que nós viveremos na vida eterna. Eu gosto muito de falar isso. Quando eu era criança, eu ficava pensando, meu Deus, como é o céu, né? E aí, eu criança inocente, eu pensava o céu como um local cheio de jujuba. O céu como um local onde eu ia brincar à vontade, não ia cansar, só ia jogar bola, só ia jogar videogame. Eu pensava o céu, porque eu tinha essa imagem do céu. O céu é um local onde vai ter tudo que a gente quer, vai ser muito feliz. E aí eu criança, era a minha mentalidade de felicidade era essa. Mas o céu é um local de união. O céu é um local onde a gente vai finalmente não ver mais Deus escondido no nome e no vinho, mas vai vê-lo face a face, olhar nos olhos dele, ouvir a voz dele, abraçá-lo, fazer como Tomé, tocar as chagas de Jesus Cristo. Esse é o céu. Iludido quem pensa que o céu é um local somente de onde você vai ter tudo que você quer. Você quer ter tudo que você quer, pode estar nessa vida. Você tem que ser milionário, para ser milionário você gasta tudo que você quiser. Mas no céu, o seu tudo será Deus. Então quem não busca Deus nessa terra, também não vai querer Deus no céu. Por que você quer ir para o céu se você não busca Deus aqui? Entende? Se o céu é Deus. Este é o céu. Então essas duas palavras são extremamente importantes para que a gente comece a construir um caminho verdadeiro de santidade, em busca da felicidade plena, que não é a ilusão que esse mundo promete. E aí, eu quero trazer aqui, além dessas duas palavrinhas, quero trazer 7 passos, né, para que a gente comece a construir uma vida de santidade. Sem esses 7 passos, eu diria que é impossível. Esses 7 passos eu me baseei nos livros de muitos santos, tá certo? Então eu fiz uma espécie de síntese, compilado, o que os santos disseram. Os santos querem nos ensinar a sermos santos. Primeiro, mais importante, oração constante. O que é o céu? O céu não é uma relação íntima e profunda com Deus? Eu consigo ir para o céu se aqui nessa vida eu não tiver essa relação íntima e profunda? Não. Tá? O céu não é eternamente diante de Deus? Eu consigo ir para o céu se aqui nessa terra eu não estou buscando a eternidade com Ele? Ou seja, eu preciso viver aqui o que eu viverei no céu. No céu eu vou estar a eternidade inteira diante dele. Então aqui eu preciso estar o tempo todo em comunhão com Ele. Por isso, oração constante. Diz Santo Afonso de Ligório:
A oração é a respiração da alma. Assim como o corpo precisa do ar para sobreviver, a alma precisa constantemente da oração. Porque Deus é a vida da alma. Não queira se enganar, as faculdades de psicologia hoje dizem que nós não temos alma. As faculdades de psicologia hoje dizem que nós somos apenas biologia, somos apenas carne. O que é impossível. Porque na carne não existe liberdade. Os animais, eles são só carne, eles não têm liberdade, eles são determinados. Você não é determinado. Você foi feito para a santidade e você não busca a santidade, isso é liberdade. Como você pode também escolher na sua vida buscar algo maior do que essa simples biologia. Nós temos alma. E a vida da alma é Deus. Por isso precisamos dessa oração constante. Santa Teresa d'Ávila diz: a oração é nada mais, nada menos que um trato de amizade com Deus. Isso é, Deus é meu amigo. Quando eu rezo, é como se eu estivesse falando com o amigo, conversando com o amigo. Estamos aqui cheios de amigos. Qual a frequência vocês falam com essas pessoas toda semana? Tem pessoas que falam todo dia, o dia todo, mas com Deus. A nossa amizade com Deus é fortalecida pela oração. Se queremos ser santos, precisamos perceber que Deus é o nosso melhor amigo. Precisamos estar sempre em oração com Ele. O segundo passo para a humildade, baseado nos santos, é a vida fundada na humildade. Aquilo que eu falei de Nossa Senhora. A humildade nos dá a capacidade de nos esvaziarmos de nós mesmos. O Carlo Acutis, eu não sei nem se ele é santo, eu acho que ele é beato ainda. É beato, né, Carlo Acutis? Ele tem uma frase que ele diz: a santidade não é um processo de adição. Eu estou aqui na minha vida e Deus vem para somar. Não. Ele é um processo de subtração. Quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, mais Deus pode ser Deus em mim. Deus quer ser Deus em nós, mas Ele vem diante de nós e Ele encontra um eu que quer, de maneira iludida, ser Deus. Esse eu é um bicho danado. Ele não deixa Deus assumir o senhorio na nossa vida. Então é preciso matar o nosso eu iludido e permitir que Deus seja Deus. Isso é humildade. É se reconhecer dependente de Deus. O terceiro passo, segundo a vida dos santos, que nos faz crescer verdadeiramente em santidade, é que a gente tenha um pleno reconhecimento de que nós somos grandes e miseráveis pecadores. Nenhum santo fica dizendo para ele: eu sou santo. Pelo contrário, os santos que tiveram santos na história da igreja, que nunca cometeram um pecado mortal, eles se acusavam como grandes pecadores. Porque eles percebiam a dimensão do que é o pecado. A gente não tem dimensão do que é o pecado. O pecado é o que nos tira da nossa própria essência. A nossa essência é: nós somos criaturas. Deus nos criou, nos fez para Ele. Quando a gente peca, a gente rompe a relação com o nosso Criador, aquele que nos deu a nossa vida e que é aquele que pode, o único que pode nos dar a verdadeira felicidade. Quando a gente peca, a gente está dizendo para Deus: Deus, eu não te amo. E o catecismo da Igreja Católica vai dizer ainda mais, para nos deixar ainda mais chateados: o pecado é o ódio a Deus, é a rejeição a Deus de tal forma que nós o odiamos. Imagina, quando a gente peca, a gente está dizendo para Deus que a gente o odeia, e Ele que morreu por nós na cruz por causa dos nossos pecados. Os santos, eles tinham dimensão do que é o pecado. Os santos, eles sabiam. Então, os menores pecados, eles tinham uma grande vergonha. Porque ao menor pecado, eles percebiam que eles não amam verdadeiramente aquele que é a fonte do amor. Então, terceiro passo: se reconhecer que somos grandes pecadores e que sem Deus nós não conseguimos vencer o pecado. O quarto passo para quem quer ser santo: a recepção assídua dos sacramentos. Vou dizer para vocês que eu fico muito triste quando eu percebo pessoas
fazem descaso dos sacramentos, que não querem receber os sacramentos. Eu vou contar dois casos para vocês. Dois casos. Uma vez eu estava fazendo missão em Japaratinga. Foi um final de ano, eu pretendo fazer uma missão em Portugal, Japaratinga, naquela região ali, que é uma região que passou muito tempo carente de padres, e hoje o protestantismo toma conta daquela região. Aí eu tentei fazer uma missão lá, em Porto, etc. Isso estava de férias. E as minhas férias eu uso para descansar, mas também uso para fazer missão. E aí eu entrei na casa de uma senhora, que uma pessoa da comunidade me levou, uma senhora de cadeira de bolas. E aí ela falou: você está participado, que coisa linda, recebeu o futuro padre aqui na minha casa, tome meu filho café com bolinho cheio, aquela coisa que o bolsonarista gosta, né? Desde que eu entrei no seminário eu engordei 15 quilos, não sei se vocês têm noção. Estou comigo no ensino médio, ela me mais de sério. E aí a gente conversando, ela falando: meu filho, eu sou católica de pé roxo. Todo ano eu dou conta de Nossa Senhora. Todo ano eu faço isso, eu sou dizimista, meu dízimo é tanto. Todo ano eu faço isso, aquilo. Aí que coisa linda. E a senhora consegue ir à missa? Não, meu filho, olha, deixa eu estou de cadeira de roda, eu não consigo mais ir à missa. Quanto tempo? Acho que tem uns 3, 4 anos que eu vou à missa, porque eu não consigo nem sair de casa direito. Aí eu, eita, que coisa triste. Mas tem um ministro que veio trazer a comunhão para a senhora na sua casa. Ela: não, meu filho, não tem não, porque a primeira vez que eu tenho que confessar, né? Aí eu nunca quis me confessar, eu não gosto de confessar, aí eu não tenho não, ministro. Quando eu quiser me confessar, aí eu chamo o padre de confessar dele: não, meu filho, não quero não. Aí eu fico: não quero não. Católica de pé roxo é isso. Como é que a pessoa católica faz questão de dar o nome de Nossa Senhora e não faz questão de comungar? Olha que vida miserável, que tristeza. Ela é uma católica de aparência. Fez questão de dizer tudo o que ela faz, do montão, duas flores, tudo isso. Mas a vida essencial da fé católica, ela recusa, ela rejeita. Isso é um dos casos. O segundo caso que eu quero contar, esse foi, não é da minha família, digamos assim. A minha tia é casada com um rapaz que o avô dele, né? A avó dele, morava lá próximo ao seminário. Aí ela passou um tempo doente, já muito idosa. Aí a minha tia ligou para mim e falou: olha, a avó do fulano, do meu marido está doente, você pode ir lá visitar, fazer uma oração lá por ela, ela está lá, está toda cabisbaixa, vai lá, reza por ela. Aí eu pedi autorização ao diretor do seminário e fui. Aí cheguei lá, rezei o texto, eu fico com um café com bolinho, chega, né? Não pode faltar. Aí, depois no final a gente conversando, aí ela me explicou a gravidade da doença que ela estava. Ela falou: meu filho, eu acho que está dando azul, mas eu tenho fé que eu vou persistir, vou conseguir viver mais, etc. Já com os seus 80 anos. E aí eu fiquei muito assim, né? Meu Deus, vocês são da boa hoje, né? E aí eu falei para ela: minha querida, vamos fazer o seguinte, eu chamo o padre Edivaldo aqui da Santa Rita, ele vem aqui trazer a unção dos enfermos para a senhora, se a senhora quiser ter confessa, ele traz a comunhão da senhora. Ela deu assim: eu acho que eu ofendi, eu não sei se foi a minha forma de falar, ela pensou assim: me trazendo que eu vou morrer. Eu acho que ela se sentiu ofendida e disse: não, agora não, mais para frente, se eu ver que estou precisando mesmo, eu quero, mas agora não. Tipo, quer dizer assim, eu estou com esperança de viver mais, eu não preciso disso. Aí, um mês ela faleceu. E eu perguntei à minha tia, ela não recebeu os sacramentos. Ela teve uma chance. De receber os sacramentos em todo momento da vida, mas ela, por orgulho, ela não quis. Esses são dois casos. Eu posso dizer outros casos. Pessoas que têm relacionamentos fora do sacramento do matrimônio e podem às vezes regularizar isso, né? Pessoas que se juntam para casar podem regularizar. E às vezes falam: não, é muito caro, minha gente, hoje na igreja não falta jeito para conseguir casar. Ah, mas eu tive o primeiro casamento, vou casar no segundo minha gente, hoje é tão fácil buscar a nulidade. Eu tive que durar 10 anos para conseguir o reconhecimento da nulidade. Hoje em dia tudo é o meu pensamento. Se for provável que o casamento
Vocês entendem o que é a nulidade do casamento, né? Nulidade é quando a igreja reconhece que aquele sacramento não teve validade por algum motivo que é necessário ao sacramento e ali não foi. Uma falha de documento, uma falta de liberdade, entre outros motivos que podem perceber que o sacramento ali não aconteceu. A igreja não é divórcio católico, a igreja reconhece que aquele sacramento não foi válido. Hoje em dia o que não falta é meio. E as pessoas insistem, não sei por que motivo, em viver relacionamentos fora do sacramento e assim perdem o direito à confissão, porque para confessar você precisa mudar de vida, e perde o direito à comunhão. Gente, nessa vida sem a comunhão com Deus, o que as pessoas querem nessa vida? Antigamente, eu lembro quando eu comecei a estudar filosofia, eu tinha um grande anseio. Eu tinha um anseio para entender o sentido da vida. Eu me pegava muito nisso, o sentido da vida, o sentido da vida. E eu cheguei a essa conclusão: a vida só tem sentido em Deus, porque Deus é o autor da vida. Quando eu vejo uma pessoa que ela rejeita a comunhão, é como se aquela pessoa estivesse rejeitando o sentido da vida, como se ela estivesse empurrando a vida e a existência com a vida. Que vida miserável! Nós não fomos feitos para a miséria, nós fomos feitos para a grandeza, e a grandeza é Deus. Então, este é o quarto passo, a recepção assídua dos sacramentos. Comunhão e confissão. Não podemos nunca, por qualquer capricho nosso, recusar Jesus Cristo. Certo? O quinto, são 7, falta esse mais 2. A meditação da palavra de Deus. Olha, santidade não é relacionamento? Como é que a gente vai se relacionar com uma pessoa se a gente não ouve? Quem é que fala demais? Mas para isso a gente precisa silenciar. A gente precisa ouvir. Ouvir, tá certo? Tem um amigo meu, ele era seminarista, hoje está casado. Mas ele é uma pessoa assim, de muita espiritualidade. E eu gosto muito de partilhar e conversar com ele. Aí uma vez a gente conversando, eu partilhando o meu amigo espiritual, etc. E aí ele falou: Christian, quando você está viajando, o que você faz no tempo da viagem? Depende, às vezes eu escuto música, às vezes assisto série, às vezes leio um livro, às vezes fico pensando sobre a minha vida, tentando me entender, tentando me compreender, nesses anseios, nesses dramas da vida que a gente tem que tentar entender o nosso lugar no mundo. E ele falou: talvez esse seja um dos seus defeitos. Você precisa aprender a ter a capacidade de ouvir de Deus quem você é. Você não pode querer falar para si mesmo quem você é. Você precisa ter a capacidade de ouvir de Deus quem você é. Porque foi Ele que me criou. Foi Ele que morreu na cruz por você. Então é Ele que sabe o seu valor. Às vezes a gente não sabe o nosso valor. Às vezes a gente não sabe quem nós somos, o que somos, para que fomos feitos. Mas Deus nos conhece de maneira mais profunda e íntima possível. Ouvir a Deus é querer ouvir de Deus quem nós somos e para o que fomos feitos. E por que os nossos pecados e a nossa rejeição ofende tanto a Ele. Porque não é quando a gente peca, a gente está rejeitando a Deus, mas não é a Deus propriamente que a gente ofende. Porque o nosso pecado não é a gente exclui a Deus. Quando a gente peca, a gente ofende mais a nós mesmos. Porque a gente está recusando a nossa própria natureza. Nós estamos recusando quem nós somos. Nós somos feitos para a santidade. Quando a gente peca, a gente recusa o plano de Deus para a nossa vida. Então, é preciso silenciar e ouvir o que Deus quer de nós. Quem nós somos, segundo Ele. Certo? O sexto, não perder a oportunidade de testemunhar o amor de Deus. Quando a gente cresce nessa intimidade com Deus, nesse relacionamento, a gente começa a provar um amor que é muito maior do que os falsos amores desta vida. E a gente encontra uma felicidade louca que a gente quer sair gritando para todo mundo o quanto Deus nos ama. Então, a pessoa que se encontra verdadeiramente com Deus, ela tem um anseio de fazer as outras pessoas se encontrarem com Ele também. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu me encontrei com Deus de tal forma que eu quis dar na minha vida. Antes de
entrar no seminário, eu tinha um salário. Com 19 anos de idade, eu tinha um salário de R$5.000. Eu fiz um retiro e foi como se eu tivesse ouvido Deus falar: eu quero que tu sejas meu padre. Eu falei: eu quero. Eu larguei tudo, entrei no seminário. É como se essa experiência que eu tive com Deus transbordasse de tal forma que todas as pessoas também conheçam esse amor. Então, quem quer ser santo não pode perder nenhuma oportunidade de testemunhar o amor de Deus. O sétimo é não só um meio de buscar a santidade, mas também o resultado da santidade. O sétimo é a alegria, é a felicidade, é o sorriso no rosto. Ora, a maior alegria de uma pessoa que é de fato encontrada com Deus é estar com Deus. Eu não sei como é a vida espiritual de vocês, se ir para a igreja é um peso, se ir para um grupo de oração hoje aqui na terça-feira é um peso, eu vou porque sei lá, tem que ir, não sei. Mas quando uma pessoa ela começa a provar verdadeiramente a Deus, a pessoa quer estar com Deus o tempo todo. Estar com Deus se torna uma alegria indizível. Estar com Deus se torna uma felicidade que nos sacia de tal forma que a gente começa a esquecer e a recusar todas as outras coisas ao nosso redor e só quer a Deus o tempo todo. Por isso que eu digo, não existe santo infeliz. Os santos foram capazes de sorrir, de falar de Deus e se alegrar, mesmo em meio a um martírio. Você já ouviu falar de São Lourenço? São Lourenço, ele foi um dos primeiros mártires da igreja. Ele teve a proeza de morrer virando churrasquinho. Fizeram um assalto santo, tá? E aí ele lá na brasa, assando ele, depois de um bom tempo queimando, ele falou: minha gente, virem lá, desse lado já está muito queimado. Virem o outro para queimar o outro lado também. Agora, diante do martírio, diante da morte, ele estava ansioso. Ele estava feliz porque ia se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que São Paulo nos diz? Viver é Cristo. Morrer é duro, é grande. Não existe dor, tristeza, angústia, sofrimento. Não existe turbulência nessa vida que tira a alegria de uma pessoa que se encontrou verdadeiramente com Deus. Nem mesmo a morte. Porque o amor vence a morte. O amor verdadeiro, não esse amor mundano que você vai ensinar hoje. Tá certo? O amor verdadeiro, que é o amor do sacrifício. O amor verdadeiro foi capaz de assumir a morte para mostrar que o amor é vitorioso. Ele foi capaz de assumir a morte para mostrar para todos nós que depois dessa vida temos vida eterna. Temos a ressurreição. E essa ressurreição que alimenta a nossa esperança e é capaz de nos fazer desejar o céu, desejar a intimidade com Deus. Portanto, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que o sentido da nossa vida é Deus. Não existe felicidade maior do que ser uma pessoa totalmente encontrada com Ele. Ora, o jovem rico, quando se apresentou diante de Jesus, ele disse: Senhor, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: meu filho, honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não deseje um bem próximo. Mas eu já faço tudo isso. E aí Jesus, a palavra de Deus vai dizer, Jesus olhou para ele com amor. Falou: se queres ser perfeito, vai te dar aos pobres que me seguem. O mundo, a grande maioria das pessoas fazem como um jovem rico, se entristece. Mas se nós percebermos que aquele olhar com amor nos seduz, nos chama para um amor verdadeiro, para um amor maior do que a nossa vida de pecado, a alegria que nós teremos diante de Deus é muito maior do que todos os bens desta terra. Deus nos chama para uma vida maior. Deus nos chama para a grandeza. Deus não nos chama para a miséria. Amém? Amém? Amém. Estava dormindo, foi?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Ele seja louvado. Vamos rezar? Vamos pedir a Deus que Ele, de fato, possa tocar no nosso coração. Que Ele, de fato, possa nos chamar para uma vida plena, para uma vida grande, para uma vida de santidade. Vamos pedir para que Deus nos seduza com o seu olhar amoroso. Esse olhar que olhou para o jovem rico, que Ele possa olhar nos nossos olhos e dizer quem nós somos. Ele possa olhar nos nossos olhos e dizer que tem um caminho, um plano, um sonho para nós, maior do que os nossos sonhos, maior do que os caminhos que essa vida nos oferece. Vamos permitir que Deus olhe nos nossos olhos e diga para nós verdadeiramente o que nos faz felizes, o que nos faz verdadeiramente felizes, é um caminho de santidade, um caminho em busca da grandeza e não da pequenez e das misérias desta vida. Fala para Deus: Senhor, eu quero conhecer esta vida. Senhor, eu quero te conhecer com mais intimidade. Senhor, eu quero te conhecer profundamente. Eu quero avançar para águas mais profundas. Senhor, eu quero provar desse vinho novo. Senhor, eu quero provar uma experiência que eu nunca tive na vida contigo, de ser olhado nos olhos. Olha nos meus olhos, Senhor. Permite que eu possa olhar nos teus olhos. Permite, Senhor, que eu possa tocar no teu coração como Tomé. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Fala comigo hoje. Arranca de mim todo o pecado. Arranca de mim toda a fraqueza e fragilidade. Eu quero crescer em união contigo, Senhor. O meu coração cansado de esperar, Ele dá tua vida em mim, tua vida.
superficialidade. Superficialidade nas relações, superficialidade nos sonhos que as pessoas possuem. Parece que as pessoas perderam a capacidade de sonhar coisas grandes e ficam colocando sua esperança em coisas pequenas. É necessário que nessa geração surjam vozes capazes de falar da grandeza, de falar da excelência, de falar do que Deus oferece de melhor para nós. É necessário que hoje surjam vozes capazes de mostrar ao mundo que o mundo não se resume à pornografia, às curtidas, à quantidade de seguidores, ao dinheiro, que o sentido da vida é muito maior do que essas pequenas futilidades que o mundo tem buscado de maneira cansativa e exaustiva. É necessário levantar vozes que mostrem ao mundo que o mundo tem um sentido muito maior, que as pessoas têm valor simplesmente por serem pessoas, e não pelo que elas podem oferecer. É necessário que as vozes possam falar ao mundo, falar aos corações, de modo que os corações sejam verdadeiramente tocados. Hoje o que vemos são pessoas falando, mas coisas passageiras, fúteis. A vida é muito rápida para ser fútil. A nossa vida é um brevíssimo segundo para ser desperdiçada com besteiras. É necessário ter a capacidade de colocar a nossa dedicação para coisas que são realmente valiosas. E Deus quer te chamar a ser essa voz que grita no deserto como João Batista, mas que anuncia o Salvador. Essa voz de profeta que, vestido com roupas de camelos, era desagradável ao mundo, mas tocava os corações. É necessário que nós tenhamos essa dimensão de que quem quer entrar para o caminho do Senhor será desagradável ao mundo. O mundo vai se recusar a te ouvir. O mundo não vai querer saber do que você tem a falar. O mundo não vai querer saber da tua vida. Ele vai olhar para você e vai te desprezar, porque ele não entende a grandeza na qual você encontrou. É necessário que surjam vozes para anunciar verdadeiramente que Cristo é a salvação das nossas almas. E Deus quer a tua voz. Deus quer o teu coração. Deus quer o teu tempo. Deus quer a tua vida. Deus quer a tua casa. Deus, Ele te pede muito mais do que você talvez hoje tenha capacidade de entregar, mas Ele vai continuar pedindo. E é necessário coragem para ofertar a Deus. É necessário coragem para deixar muita coisa para trás para ofertar a Deus. Mas Deus, Ele vai continuar pedindo de nós. Deus, Ele vai continuar pedindo. E quanto mais oferecemos a Deus, mais Ele vai nos engrandecer. São Francisco de Assis, naquela passagem famosa em que ele ficou nu, a família dele vendia roupas. Quando ele fica nu, recusando até mesmo a sua família. A sua família que queria que ele deixasse esse caminho de Deus para trás. Ele disse: não, eu recuso a minha família porque eu quero Deus. Quando ele fica nu na frente de todos, ofertando tudo que o prendia. Deus, Ele pede muito mais de nós
porque nós temos a capacidade de ouvir, porque nós não abrimos nossos ouvidos para Deus. O que Deus pede de você? O que Deus te constrange quando fala ao teu coração? O que é que te causa vergonha diante de Deus quando você está na presença dEle? Deus, Ele estende a sua mão para pedir. Deixe para trás tudo aquilo que te afasta de Deus. Deus, Ele te pede tudo aquilo que te separa dEle, tudo aquilo que é uma barreira na sua relação com Ele, Ele te pede. Porque Ele quer levantar a sua voz, Ele quer levantar o seu testemunho, Ele quer levantar um profeta ou uma profeta para anunciar ao mundo que tem se perdido cada vez mais, que tem se iludido com esses falsos amores. Fala para Deus: Senhor, eu te oferto a minha vida, te oferto o que tu me tem no Senhor, Deus. Tem coragem de falar com Ele, tem coragem de falar para Ele, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir a tua voz. Às vezes Deus não age na nossa vida porque Ele não ouve a nossa voz. Nós precisamos silenciar diante de Deus para escutá-lo, mas a gente precisa falar para Ele, para que Ele tenha acesso ao nosso coração.